Oi, gente, bom dia, tudo bem? E aí, como é que você tá? É a primeira vez que você tá no canal? Você sempre tá por aqui e não é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo. Vem com a gente, assista sempre os vídeos. Fica até o final, tá? Olha, hoje estou aqui estudando números 27. Vem fazer um estudo com vocês, trazer indagações, algumas coisas. Eu não venho trazer afirmações, confirmações, mas é um estudo. Pensar faz bem, tá? E é isso. Aqui no 27, ele fala das filhas de Zelofeade. São mulheres cujo pai já morreu e elas esperam receber a herança. Elas não receberiam a herança. Então elas vão falar com Moisés, porque elas ficariam sem nada, né? Elas dizem: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Porque naquela época as mulheres não eram contadas, apenas os homens, entende? Então, elas vieram questionar se elas ficariam sem nada, que isso não era justo. E elas disseram: nosso pai morreu do seu próprio pecado, de forma natural, elas quiseram dizer. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Quer ver aqui? Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor. Contra o Senhor, que ela diz, é contra Deus, não é contra Moisés. E é sobre isso que eu venho falar. Primeiramente, quando eu li isso aqui, o que eu pensei? As mulheres foram falar com Moisés. Elas foram reclamar, elas foram pedir seus direitos, sabe? Para você pedir, você precisa reclamar, você precisa dizer que algo não tá bom, sabe? Que você espera uma resposta justa, né? Você acha que aquilo tá injusto, então é uma reclamação, né? Você está reclamando, você está pedindo algo. E eu pensei, isso não vai dar certo. Porque eu já venho lendo tantas vezes, sabe? Que uma mulher foi falar com Moisés e eu pensei, bom, ele já vai jogar uma praga, já vem uma praga, já vem uma doença, mas em primeiro lugar que eu pensei, já vem uma morte. Já estão mortas. Abriu a boca, já está morta. Então, essa ideia, sabe, que eu imediatamente pensei. E não foi o que aconteceu, que me deixou bem surpresa. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. E daí ficou como lei. Toda vez que não houvesse homem para receber a herança passaria para as mulheres, entendeu? Para as filhas. Não houvesse filho homem. Aqui diz: se ele não tiver filho, diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-nas aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Essa será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Ficou como ordem. Então, olha, que coisa diferente. A mulher foi falar, mais de uma, né? As filhas. O nome das suas filhas eram Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. 5 filhas. 5 mulheres foram falar com Moisés. E não receberam doença, não receberam morte, receberam os seus direitos. Muito legal. E muito mais. Olha, parabéns para elas. Conseguiram, sabe, fazer um legado. Elas abriram caminho para outras mulheres, sabe,
que tivessem o pai que já morreu, o avô que já morreu, e para receber os seus direitos, para receber herança. Nós somos filhas de Deus também, sabe? Nós somos feitas por Deus. Aliás, nós somos muito dignas. Chega de, sabe, de colocar a mulher lá para baixo. Então, mas a questão aqui, primeiramente elas falam, meu pai morreu de morte natural, não estava entre os seguidores de Corá, que enfrentaram, sabe, o Senhor. Então, eu comecei a pensar nesse Corá que enfrentou o Senhor. Qual o Senhor? O Senhor Deus ou o Senhor Moisés? Então, e outra, por que Moisés, dessa vez, porque Deus agiria de forma tão diferente? Uma vez que a mulher vai questionar, sabe, uma vez ele responde com doença, Deus responde com doença, da segunda vez responde com morte, depois responde com bênção. Então, assim, por que esse tratamento tão diferente, sabe? Eu comecei a me questionar. E por que falar sobre Corá? O que tem a ver? Por que ela teve que ter esse afastamento? Olha, não fazia parte dessa gente. Por quê? Vamos ver. Número 16. Só um pouquinho. Eu já tinha feito um vídeo sobre Corá. Aqui, número 16, essa Bíblia dá rebelião de Corá, Datá e Abirão. Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram. Contra quem? Contra Moisés, não é contra Deus. Então, assim, fica bem claro. Essas mulheres se achegaram, elas disseram, em primeiro lugar, nós não somos descendentes de ninguém que seguiu aqueles que eram rebeldes, sabe? Que questionaram quem? Ali elas falam um Senhor, mas entendo que esse Senhor não é com S maiúsculo, como está escrito aqui. Ela com S minúsculo. Esse Senhor é o Moisés, não é Deus. Porque olha aqui, eles se insurgiram contra quem? Contra Moisés, não contra Deus. Não contra Deus. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Então, eles eram pessoas importantes, sabe? Eles eram sábios, pessoas importantes do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Aqui é o seguinte, esses 250 homens, muito sábios, muito conhecidos, eles se voltam não contra Deus, é importante frisar isso, contra Moisés, porque Moisés e Arão estão, eles dizem que só eles recebem o Espírito de Deus. Aí eu vou vir com outra passagem aqui. Só eles recebem o Espírito de Deus e só eles têm acesso a Deus. Tanto que eles criam toda uma parafernália, todo um negócio em que poucas pessoas terão acesso a Deus. Aqui eles dizem que só eles têm acesso a Deus. E justamente o que Corá questiona e eles afirmam, todos aqui somos santos e todos têm acesso a Deus. Deus está no meio de nós. E é justamente o que Jesus falou, Deus está no meio de nós. Quando viu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. E essa é aquela passagem em que Deus trouxe morte sobre todo esse povo. Assim que
Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam a terra, e a terra fechou-se sobre eles, e pereceram desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Daí tem outra parte aqui. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. É muito estranho, porque nessa parte aqui se diz que como se fosse uma erosão, como se fosse algo natural, como se a terra tivesse fendido e engolido esses 250 homens, assim, numa mágica, sabe? Como o Mar Vermelho se abriu, mas o Mar Vermelho se abriu para o povo passar, para o povo ser liberto. Sair da escravidão foi algo bom. Nesse caso, não. A terra fendeu e eles foram enterrados vivos. E eles gritavam. E todo mundo virou as costas e foi embora. Ninguém tentou ajudar. Isso que é muito estranho, sabe? Eu não vejo Jesus nisso. Jesus virando as costas para um povo que está gritando, pedindo ajuda, sendo que Jesus falou para Lázaro: venha lá, um só homem. Jesus fez questão de salvar. Imagina se fosse 250, ele faria mais questão de salvar. Então, aqui é o seguinte: depois, no dia seguinte, está em Números 16:41, o povo, toda a comunidade começou a dizer: vocês, quem? Moisés e Arão, mataram o povo do Senhor. Então, de alguma forma, a consciência deles pesou. Vocês mataram, porque eles estavam ali. E se fosse algo natural, se fosse apenas uma erosão, eles não tinham dito isso. A consciência não tinha pesado. Então, não foi algo natural. Eles provavelmente tinham sido enterrados vivos. Era uma prática, assim, comum daquela época. Como um castigo. Para ficar como bode expiatório, como exemplo do que não fazer. Aliás, nos tempos bárbaros, nos tempos antigos, em que não haviam leis, né? Ainda bem que existem leis, a justiça pelas próprias mãos era algo muito comum, sabe? Pessoas torturadas, pessoas Inquisição, que morriam, sabe, com fogo. Nós conhecemos pessoas lançadas no fogo, cristãos foram lançados, não cristãos foram lançados. Então, assim, isso era comum, essa barbárie de que você abriu a boca, falou algo que me desgostou, falou algo que pode ir contra a política que eu venho, sabe? Então, você vai pagar para que outros não façam o mesmo. Era comum que pessoas mortas fossem penduradas em praça pública, para que outras não, sabe? Para que os grupos de rebelião, e grupos de rebelião geralmente são grupos que pensam, sabe? Contra o pensamento humano. Para que não pense, apenas obedeça. Seja passivo e siga. Como se diz da pessoa que não tem reação? Autômato, sabe? Aquele que ele não pensa, ele não reage, ele apenas segue. 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 Então, isso é muito perigoso. Então, aqui, quando Deus fala, dessa vez ele não traz doença, dessa vez ele não traz morte, porque ele trouxe doença para Miriam. E essa parte eu estava esquecendo de falar. A Miriam também questionou Moisés. Miriam, número 12. O que ela perguntou? Ela e o Arão. Dessa vez o Arão também questionou Moisés. Entendo que todo líder será questionado. Moisés foi questionado.
E isso não é errado. Por mais que aqui em Números esteja falando é errado questionar um líder, o líder precisa ser questionado. Por que o presidente é questionado? Ele é um líder, ele precisa ser questionado, porque ele não é um Deus. Moisés não era um Deus. Entende que as atitudes de Moisés não estão todas corretas, porque ele não era Deus, ele não era Jesus. Só existe um Jesus. Procura lá no Novo Testamento. Quando você lê qualquer outro livro, entenda que as pessoas ali, elas têm erros, elas cometeram erros. Em qualquer outro líder, você, o pastor, o diácono, sei lá quem, o padre, vai cometer erros. Então, Números 12. O que eles questionaram? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Então, esse é um questionamento. Deus fala somente com alguns. Deus falou apenas com Moisés? Deus não falava com Miriam? Deus não falava com Arão? Deus não falou com... Deus não falou com Corá, com Datã, com Abirão, com os 250 homens? Deus realmente queria que eles fossem enterrados vivos e morressem gritando. Deus realmente queria que Moisés tivesse virado as costas e fosse embora com o povo, deixando aquelas pessoas enterradas vivas. Deus não queria isso. Deus não queria isso. Jesus não quer isso. Que a gente vire as costas para as pessoas. Sabe, que a gente... Porque é agora pessoas que precisam de nós, que estão lá, sabe, em algum lugar, como se enterradas vivas, gritando por socorro, por ajuda, pessoas que precisam de nós. Então, assim, não haja como Moisés, não haja como eles agiram, esse povo. Não seja covarde, sabe? Não venha a Deus apenas para receber bênçãos. E na verdade, quando você abrir a boca para falar algo, fale o que está errado, fale. Mesmo que isso, sabe, te volte como uma maldição. Talvez você fale, não é que Deus vai te amaldiçoar, a boca da pessoa, essa pessoa, a pessoa, sabe, não Deus. Deus nunca amaldiçoou um filho. As mães, sim, amaldiçoam os filhos. Os pais, sim. Deus não. Então, assim, mas fale. Se você tá vendo algo errado, fale. Não tenha um pecado passivo, entende? E todos nós somos iguais. Todos nós estamos em contato com Deus e estamos sendo rondados pelo diabo o tempo todo. Então, fale. Não chega a Deus só para receber bênçãos. Nós estamos aqui para ser luz. Então, se você vem para Deus, recebe tua bênção, enquanto tem pessoas enterradas vivas, gritando, você vira as costas e vai embora, me perdoa, mas Jesus falou, hipócritas, vocês vão chegar no céu, vão bater, vocês que não fizeram bem, não amar a Deus apenas para receber, mas não amaram o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, tem uma pessoa lá gritando por ajuda, você é aquela pessoa. Você é aquela pessoa. Então, quando você chegar lá no céu, assim que você vai ficar. Sem opção, sabe? Sem ter como sair. Porque Deus não abre a porta. Se você não faz o bem, se você não evita o mal, se você não abre a tua boca para impedir o mal, para parar com o mal. Desculpa, mas você não é um cristão, não, isso não é. Nós não temos que seguir apenas para a nossa vitória. Nós temos que fazer o bem, aprender a perdoar, entender que todos nós somos iguais, que Deus fala com todos, Deus está com todos, Deus nunca amaldiçoa, Deus nunca quer o mal. Então, nessa passagem, e muitas outras passagens, eu me posiciono, eu não acredito que Deus queria isso. Deus nunca quer isso. Deus sempre quer o perdão e a restituição.
E eu tenho um grande problema com o Velho Testamento justamente em relação a isso. E muitas pessoas deixaram de acreditar em Deus. Muitas pessoas não conseguem acreditar nem em Jesus, justamente por causa do Velho Testamento. E nós punimos Jesus. Muitas pessoas punem Jesus pelo que foi feito anteriormente. Mas ele falou, o vinho novo não cabe em odres velhos, porque os odres vão se romper. Então, o Novo Testamento não cabe no velho, porque o velho não aceita o novo, porque ele é bom demais. Ele sai de um Deus de exército, Deus de guerra, de morte, sai de praga, de doença, para ser um Deus de amor, de cura, sabe? Sai, Lázaro, sai, Lázaro. Eu chamo você pelo teu nome, eu chamo você que tá aí assistindo pelo teu nome. Sai, eu venho, eu te curo, eu não te puno, eu te curo, eu te salvo. Eu não viro as costas e vou embora enquanto você tá aí enterrado vivo, gritando, chorando, sofrendo. 250, não, por um só. Jesus falou, saia, eu me importo com você, eu te amo, não importa o teu passado, o que você fez, eu te amo, eu te salvo, eu te quero, eu te amo, não importa o que, sabe? Deus não vai chorar por você, Ele vai se alegrar, porque Ele tem grandes coisas para você, grandes bênçãos, e Ele tá te chamando, vem aqui você, qual é o teu nome? Vem aqui, Jesus tá te chamando. É isso. Eu amo Jesus. Eu amo Deus. Mesmo que eu não concorde com muitas coisas do Velho Testamento. Eu entendo e resolvo, sabe? Escolher, ouvir a voz e, sabe? E ter uma atitude segundo o que Jesus ensinou. Segundo o novo vinho que Ele traz, que Ele trouxe para minha vida, que Ele deve trazer para a vida de todos, porque não adianta falar que segue Jesus tendo um comportamento segundo o vinho velho, segundo, sabe, o Velho Testamento. Não muda nada. Beijo, gente, se inscrevam no canal, curta o vídeo. Tchau, tchau, até mais. Deus abençoe vocês.